Olá, meus amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar hoje um estudo que nos leva a conhecer a Deus. O tema desse estudo vem falando sobre a existência de Deus. E eu vejo assim que tem surgido muitas perguntas, muitas questões sobre este tema. E até mesmo o povo cristão às vezes encontra dificuldade em explicar para as pessoas quem é Deus. O mundo precisa conhecer, saber sobre a existência de Deus, porque infelizmente para muitas pessoas Deus não existe. Que Deus possa nos dar graça, o Espírito Santo nos dá sabedoria, que Jesus venha nos conduzir neste caminho, para que as dúvidas sejam esclarecidas, e o meu propósito é levar até você informações a respeito deste tema. E para darmos início a esse estudo, eu gostaria de ler com você alguns versículos que se encontram na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33 ao 36, a qual vem dizendo assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos! Quem, pois, conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Antes de entrarmos aqui nesse estudo, é necessário compreendermos algumas verdades sobre essas palavras a qual o apóstolo Paulo vem escrevendo aqui aos Romanos. E interessante é que até aqui no capítulo 11, ele vem falando aí sobre as doutrinas teológicas, ele vem trazendo ali a sua teologia a respeito das doutrinas de Deus. E aqui então ele faz uma pausa na sua teologia e ele entra agora na doxologia. O que é doxologia? É uma junção de duas palavras no grego, que doxo significa glória e logia palavra. Então nós temos aqui, amados, uma palavra de glória. Doxologia significa justamente isso, uma palavra de glória. E é um convite para aquelas pessoas que querem louvar, glorificar, engrandecer ao nome do nosso Deus pelos seus feitos na nossa vida. Então a doxologia é justamente isso, é você exaltar, engrandecer, é você glorificar a Deus pelos feitos dele na sua vida, como Paulo vem dizendo aqui, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem, ou melhor dizendo, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E Paulo vem aqui então dirigindo palavras de elogio, engrandecendo o nome do Senhor. E isso é então a doxologia. E Deus, ele espera isso de mim e de você. Então, para nós falarmos aqui sobre a existência de Deus, nós precisamos conhecer essa verdade. Você só vai exaltar e engrandecer aquela pessoa que você conhece. Então, se você conhece a Deus, é seu dever glorificar e exaltar o nome dele, louvar o nome do nosso Deus. E nós precisamos pensar aqui o seguinte, que nenhum ser humano é capaz de conhecer a mente de Deus, como Paulo vem dizendo aí no versículo de número 34, ele diz assim, quem, pois,
conheceu a mente do Senhor. Não tem ser humano que possa conhecer a mente de Deus, os pensamentos de Deus. Observa que Deus, ele usa o profeta Isaías para dizer assim, ó: os meus pensamentos estão acima dos seus pensamentos, os meus caminhos estão acima dos seus caminhos. Então, o que nós podemos fazer é o quê? Quanto mais nós estudamos os caminhos do Senhor, mais nós vamos louvar e glorificar o nome dele, mais desejo você terá de exaltar e glorificar o nome do Senhor. E nesse estudo aqui, há duas coisas importantes que eu quero que você guarde na sua mente. A primeira delas é que você tenha em mente que nós não estamos estudando sobre a existência de Deus somente para satisfazer a curiosidade intelectual nossa. E a segunda colocação aqui é que nesse estudo nosso alvo é conhecer o Deus vivo. Nós queremos aprender sobre Ele para melhor adorá-lo, amá-lo e obedecê-lo. Quando o homem reconhece os seus erros e se recupera da sua queda no pecado, ele passa a experimentar as riquezas da graça de Deus sobre a sua vida como ele nunca experimentou. As pessoas ouvem falar de Deus, conhecem a Deus, outros acham que Deus não existe, mas enfim, todos nós, quando reconhecemos o nosso pecado e arrependemos, nós passamos a experimentar essa graça de Deus, que é tão maravilhosa, como Paulo vem dizendo aqui, tão insondável, né? Não basta nós compreendermos as explicações doutrinárias sobre Deus, nós devemos transformar nossa aprendizagem em prática e mostrar por meio da nossa vida diária que cremos na existência de Deus. Observe, assim como Jó fez, lá no finalzinho da sua história, Jó diz assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Para explicar essa questão sobre a existência de Deus, nós precisamos entender de que Deus nós estamos falando. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque existem várias coisas, vários objetos que o homem tem denominado como Deus na sua vida. E a Bíblia fala que para o homem existem vários deuses e vários senhores. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, ele diz assim, no capítulo 8, versículo de número 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então, para o homem existe aí uma variedade de deuses, né? E senhores também. Para muitas pessoas, o Deus dela é o dinheiro. Outros colocam aí o seu ventre como o seu Deus, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 3, versículo 19, que o Deus deles é o seu ventre. Então, muitos confiam na sua força. Paulo colocou aí Satanás como o Deus deste século, o príncipe deste século, na 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. E na mitologia, o homem tem colocado aí vários objetos como deuses também. Na mitologia existe aí 12 deuses, e são eles: Júpiter, Netuno, Marte, Mercúrio, Vulcano, Apolo, Vesta, Júnior, Ceres, Diana, Vênus, Minerva. São aí 12 deuses mitológicos, Mas o que importa para nós nesse estudo aqui não é nenhum desses deuses aí, mas sim o Deus criador do céu e da terra, aquele que criou todas as coisas e por meio dele a qual todas as coisas passou a existir. A Bíblia diz, amados, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo de número 5 fala sobre isso daí. E se Deus existe, como será possível conhecê-lo? É o tema que nós vamos falar aqui. Primeiro, existem duas possibilidades que o homem pode conhecer a Deus. Primeiro,
você pode começar aí a partir da sua mente, né, e do mundo em seu redor. A Bíblia diz assim, amados, o salmista dizendo que os céus proclamam a sua glória e a terra anuncia o firmamento das suas mãos. Então, por meio da natureza, né, nós podemos conhecer a existência de Deus, saber que Deus existe, porque tudo que tem aqui, amados, não foi criado assim do nada. É porque existe um ser que criou todas as coisas. E a segunda colocação aí, você pode conhecer a existência de Deus através de revelações sobrenaturais. Deus se revela a você por meio de uma revelação sobrenatural, por meio de sonhos, enfim, há muitas maneiras, né? Agora, se o conhecimento sobre Deus for apenas uma comparação, então ele não poderá ser conhecido de maneira alguma. Não tem como conhecer a existência de Deus se formos fazer só uma comparação. E é justamente essa daí a afirmação que pessoas que não creem em Deus acabam fazendo, né? Eles imaginam que estão livres de qualquer responsabilidade de responder a Deus, e eles pensam assim, se não existe certeza do conhecimento sobre nada, não existe certeza sobre Deus. E aí então as pessoas não podem prestar contas de algo que não é verdadeiro. Mas será que é bem assim? A pergunta mais pertinente que talvez possa surgir aí seja: Deus existe? Eu tenho certeza que muitas pessoas chegou até você sabendo que você é cristão e fez essa pergunta: Deus existe? E o que você respondeu? Talvez você até disse para algumas pessoas assim: Deus é o que Ele é. Mas isso daí não esclarece a dúvida no coração das pessoas, amados. Muito pelo contrário, aumenta ainda mais a curiosidade. E aí vai surgindo perguntas, né? Porque aí vem: quem é Deus? O que Deus é? E talvez aí a pergunta mais crítica que possa surgir: quem criou Deus? Eu não sei se você já passou por essa situação aí, mas tem muitas pessoas que querem saber, né? Quem criou Deus? Deus, ele não pode ser criado, né? Ele é incriável, não tem como, ele é o ser supremo. A existência de Deus é um fato incontestável, é certíssimo, não tem como contestar isso, se Deus existe e Deus não existe. A Bíblia não se preocupou em provar a existência de Deus, mas ela começa ali o seu primeiro versículo falando do Deus como o principal personagem em todo o universo, a qual diz assim: e no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então a Bíblia nunca se preocupou assim em provar a existência de Deus, mas deixou bem claro que Deus é o ser principal de toda a criação. Agora, o incrédulo, por causa do seu orgulho, ele acaba afirmando que Deus não existe. Olha só o Salmo 10, versículo de número 4. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Então o perverso lá na sua perversidade, ele não vai investigar, ele vai ali cogitar: não há Deus. Para o perverso é simples assim. O incrédulo, ele diz lá no seu coração também que não há Deus. Olha o Salmo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então, para o incrédulo, para o perverso, Deus não existe. Mas a Bíblia, ela deixa bem claro aqui em Romanos capítulo de número 1, o versículo de número 19. Paulo vem dizendo assim que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestam. Olha só o capítulo 1, versículo de número 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles,
porque Deus lhe manifestou. Então Deus, ele se manifesta em nosso meio, e isso é uma prova da existência de Deus, amados. Vamos olhar aqui para uma pessoa tocando piano. Ela está causando ali o que? Uma música que nós ouvimos. Agora, se ela para de tocar o piano, o mesmo acontece com a música para. Então, a música, ela só vai existir porque o homem existe para tocar o piano. Assim somos nós também, amados. Nós só existimos porque o Senhor Criador, o Deus Criador de todas as coisas, existe, né? E é Ele quem faz a melodia da nossa vida, é Ele quem causa o movimento na nossa vida. Olha só, afirmar que Deus não existe é o mesmo que dizer que toda a realidade seria dependente do nada. Negar a existência de Deus é tanta tolice, amados, quanto negar que o sol não existe em um dia quando está nublado, né? Só porque não podemos ver o sol não quer dizer que ele não está lá no céu. E assim também é com Deus. Só porque não podemos ver Deus não quer dizer que ele não existe. Sim, ele existe, ele é real. Você pode sentir, você pode ouvi-lo, você pode sentir a presença dele na tua vida. Se não existe um Deus eterno, então o dom da existência não poderia ser passado a nós, ou seja, nós não existiríamos. Agora, o fato de nós existirmos é a causa da existência de Deus, como eu disse para você. O fato comum entre as visões não cristãs de Deus é que todas elas, em vez de distinguir entre o ser original e o ser secundário, pressupõem que haja um ser em geral no qual Deus e a criação existem juntos. É o caso aí onde muitas pessoas adoram árvores, adoram a natureza, adoram seres criados pelas suas próprias mãos, né? Porque eles acham que Deus e a criação existem juntos. E não, nós falamos aqui que Deus, ele não se mistura com o ser humano. Ele é um Deus criador que nos criou e ele rege a nossa vida, mas ele não se mistura, porque Deus, ele é santo e ele exige santidade daqueles que se aproximam dele. Em Deus há 3 pessoas consubstanciais, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a essência divina em sua profundidade insondável, como Paulo vem dizendo aqui no versículo que nós lemos, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O Filho, né, é o Logos, ou seja, é o verbo, é a razão, é a verdade, através da qual Deus se manifestou à humanidade. Observe que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e foi por meio dele que Deus se manifestou ao ser humano. E o Espírito Santo é o amor mediante a qual Deus dá o nascimento a todos os seres, amados. Então olha só, há uma diferença entre Deus e Jesus. E que diferença é essa? Eu vou explicar para você. A diferença é que o Pai é diferente do Filho porque ele é eternamente o Pai e o Filho é eternamente o Filho. E o Espírito Santo é o vínculo de amor que liga o Pai e o Filho. A diferença está entre o relacionamento deles, mas os poderes são iguais. O mesmo poder que Deus tem, Jesus também tem. E o Espírito Santo é o vínculo que liga os dois, um ao outro, e nos liga também ao Pai. Para terminar aqui sobre Deus existe, eu quero fechar com você aqui com uma palavra de Agostinho, a qual eu achei muito interessante. E ele diz assim, há 3 coisas que digo. E são elas: existir, conhecer e querer. E aí Agostinho conclui essas 3 palavras dizendo assim, aplicando na sua vida: existo sabendo e querendo. Sei que existo e quero existir sabendo. Olha que colocação interessante que Agostinho faz.